Oi, família, bom dia. Eu tenho que dividir uma situação com vocês. Na verdade, são duas situações. Primeiro, comunicar que o Walter passou uma noite diferenciada. O Rudney passou a noite lá no hospital com ele e foi bastante agitada a noite. Ele está voltando de um estado de letargia de uns 3 dias, 4 dias, em que ele só dormia, mediante a medicação que foi modificada, a quantidade e a distância entre uma aplicação e outra, que foi o objetivo da médica com a internação na quarta-feira, que ela ia fazer mudanças na medicação e observar para ver como é que estava ele agindo, ele conseguindo ficar. E aí, antes de ontem, ele foi para o outro hospital, onde o tratamento vai ser realmente mais direcionado ao que ele está precisando agora, que é o que a medicina trata de medicina alternativa, para trazer mais conforto, para trazer mais paz, um ambiente mais preparado para essa situação. E aí lá ele chegou assonado e nós passamos o dia antes de ontem com ele totalmente letárgico. Aí o Rudney ficando à noite lá para dormir, ele depois das 7h30, 8 horas da noite, ele começou a se reverter esse quadro. Então ele passou a ficar muito agitado, a mente está bastante descoordenada, mas o Rudney conseguiu até fazer com que ele comesse, jantasse um pouquinho a sopa, mas a noite foi de uma agitação, de um desgaste bem grande, porque os médicos aumentaram a distância entre uma aplicação e outra dos remédios que são tão fortes. Mas agora de manhã, ele ainda estava dormindo, né? Durante a noite, 20 minutos, acordava, ficava 1 hora acordado. Mas agora de manhã, o Pereira que está lá, e o Pereira já trouxe para nós notícias melhores, que ele está conversando, falando algumas coisas com o Pereira, e que ele agora dormiu, depois que ele tomou o café, depois que passou a primeira movimentação das enfermeiras, ele está calmo e dormindo. Então essa é a primeira coisa que eu tinha para falar para vocês, né? Que a gente está nesse processo de adaptação, de renegociação, né, do corpo dele e da mente, para ver como que as coisas vão se processando. Mas o que eu precisava muito mesmo falar com vocês também é que eu tive hoje na madrugada uma situação que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que está acontecendo bastante. Já aconteceu conosco há uns 3 anos atrás ou mais tempo, porque nós ainda estávamos morando lá no Nobuge. Então, 4 e pouquinho da madrugada, gente, a gente está dormindo de sobressaltos, né? Então, tocou o telefone e eu fui atender rápido, sem olhar o que era, pensando já que o Rudney ia me passar alguma notícia difícil. Peguei o telefone e era alguém chorando, voz de mulher chorando. Mãe, 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 entraram na minha casa. Eu tô aqui desesperada, mãe. Ladrão entrou na minha casa. Eles estão muito armados. E não chama a polícia, mãe, não chama a polícia, fala com eles. E mais algumas coisas que ela foi falando, chorando e me atropelando. Gente, na hora, porque eu atendi esperando uma notícia difícil.
mas era uma ainda muito mais complicada. Porque imagine o que veio na minha cabeça nesse momento, a Ingrid lá sozinha, passando por alguma dificuldade dessa, se isso fosse verdadeiro. Graças a Deus, na mesma hora que aquilo veio, e eu acho que pedi para Deus alguma coisa, eu lembrei da vez que alguém fez isso e o Walter que atendeu o telefone e pediu para mim, e me chamou e falou, Sônia, onde que está o Rudney? Porque no caso era o Rudney gritando, chorando, lamentando, pedindo socorro. Aí eu falei, tá no quarto, Walter. Aí o Walter na hora desligou o telefone e a gente entendeu que era esses golpes que estão dando. Veio isso na minha mente como um clarão. Eu desliguei, eu falei, Ingrid, não falei o nome dela, eu falei, filha, eu vou sim chamar a polícia. E desliguei. Desliguei e fiquei assim, acho que sei lá quantos segundos parada, sem saber se eu concordava com aquilo, se era aquilo verdade ou não. Liguei para o Rudney. Mas o Rudney tocou o telefone umas 3 vezes, 4 vezes, ele não atendeu. Eu liguei novamente para a Ingrid. Eu liguei para o número dela. E ela atendeu meio assonada. Mãe, o que foi? Ela também, na hora que eu liguei, ela achou que estava chegando uma notícia difícil do pai. Gente, que coisa terrível. Que situação. Meu corpo inteiro ficou tremendo. Aí eu conversando com ela, filha, você tá bem? Onde que você tá? Você tá em casa? Mas aí eu reconheci a voz dela, ela reconheceu, ela explicou para mim que estava tudo bem. Na hora eu nem pedi um vídeo para ver ela, mas porque eu estava tão aflita, fui falando com ela e expliquei que não era nada com o pai, que era sim uma situação que tinha surgido de alguém querer passar um golpe. Nossa, gente, tomara que ninguém precise passar por essa situação na nossa família, nem ao nosso redor, porque realmente é um caos. Aí eu falei, filha, eu vou desligar, porque o Rudney deve não entender se ele ver minha ligação lá, vou falar com ele novamente. Quando eu desliguei, o Rudney me ligou. Mãe, você ligou para mim também, já assustado. Aí eu passei para ele a situação que estava acontecendo. Entre essa ligação, entre eu e o Rudney, a pessoa ligou de novo, esse número, aí eu vi, número restrito. Aí eu desliguei e ia bloquear, o Rudney me ligou. E depois, quando eu conversei com o Rudney, nos explicamos e estava tudo bem, aí ele me falou que o pai dele estava muito agitado, que ele tinha comido um pouco, mas que ele não estava conseguindo dormir. E a enfermeira falou, como ele dormiu 3 dias seguidos, ele vai ficar acordado, né? Então, o Rudney me explicou isso, mas é claro que foi muito melhor essa situação, que a gente estava esperando mudança mesmo no comportamento do Walter, mas sabendo que estava tudo bem aqui em casa e tudo bem com a Ingrid. Gente, que seres humanos que nós estamos tendo que conviver, né? Então, combinem, expliquem para as crianças, falem alguns códigos, sei lá, vamos inventar algum tipo de contato que se surgir uma situação dessa ou aquela que pedem dinheiro, né? Já caí nesse golpe ano passado, ano retrasado, acho que foi retrasado, em que a pessoa conseguiu levar R$ 400 que eu tinha só aquele na minha conta, e acabei passando para a pessoa e depois não era o Rudney, era a cara dele, o telefone dele e não era. E agora quase saí do meu prumo novamente, mas por conta de todas essas instabilidades que a gente vem passando. Aí o que ocorre? Ocorre isso, né? A gente tem que criar alguma proteção, porque quando a gente está nessa situação frágil, chorando, densificando a situação que a gente está vivendo, por conta de, às vezes, alguém que está doente, alguém que está desempregado, alguém que está com alguma situação familiar, a gente desce muito a energia da gente, a gente fica mesmo abertos para esses casos, para essas pessoas, para essas mentes, para esses seres inadequados que estão aqui
estão aí esperando uma brecha, esperando uma depressão, uma preocupação, um medo. Porque eu tive tanto medo que a minha energia deve ter ido lá para as parasitas. Aí essas pessoas energeticamente te encontram e aí te acessam para você ainda ir para mais buracão. Então é isso, gente. Vamos combinar, ter esses códigos para a gente fazer a confirmação na hora, para a gente ficar muito mais alerta, porque está acontecendo isso diariamente com muitas pessoas e nós não podemos ficar desatentos. Então, fale com essas crianças que estão com esses celulares aí o dia inteiro, os jovens, os adolescentes, os idosos em casa, meu Deus do céu. E se preparem, porque realmente baixou a energia, sentiu vitimismo, teve medo, ficou com raiva de alguma coisa. A nossa energia, o nosso coração fica muito na instabilidade, na incerteza, na insegurança, na desproteção. E aí essas mentes, né, que estão aí esperando para dar golpes, que estão esperando para atingir o bem, as boas energias, porque eles vivem disso, vem e te pega. Mas como ontem eu passei o dia meditando, rezando, mas eu falei com muitas pessoas, amigas ontem, querendo notícia. Então, para cada um que eu ia falar, eu tinha que contar o que estava acontecendo. E isso me entristeceu, me deixou muito na angústia. E aí, quando foi 4h11 da madrugada, aconteceu essa situação. Olha, não tenho como ficar depois que vi que estava tudo bem. A gratidão, os exercícios de gratidão, de oração que eu fui fazendo de madrugada mesmo, e agora logo cedo, quando eu acordei, fui fazer minha meditação, fui fazer minha oração, fui fazer uma prática, duas práticas muito boas de Ho'oponopono, que a maioria de vocês não conhece, mas são elevação do nosso espírito, em sentido de estar em sintonia com as boas criações, com os bons movimentos de Deus para a nossa vida. Então eu fiz muita gratidão em exercício e espalhei essa gratidão em direção a todos nós, porque com certeza nós temos muito mais a agradecer do que pedir. E ultimamente é o que mais eu tenho percebido. Mas ontem eu dei essa baixada por conta das situações instáveis que eu volto a ter tido, dessa orientação nova das medicações, deixando ele naquele estado tão de prostração, e aí a coisa aconteceu. Então é isso, gente. Me perdoe do tema tão pesado, mas principalmente porque nós precisamos pedir muita proteção. Arcanjo Miguel, o amado Cristo, Deus onipotente na nossa vida, porque olha, da mesma forma como tem muitas pessoas querendo o bem da nossa vida, rezando para que tudo dê certo, querendo abundância, felicidade, fartura, leveza, existem aqueles que querem exatamente o inverso. E nós temos que ficar alertas, focados. Temos que estar distintos dentro da luz, porque realmente o mal existe. E ele vem muito mais rápido para a nossa vida do que as farturas, a situação legal do nosso mundo.